interessante relacionar o nacionalismo militar e o antipatriotismo de Bolsonaro. Isso é legal da gente pensar. A história do século XX brasileira é marcada pela participação do Exército na política com algumas ideias. Uma delas, o nacionalismo, né? E outra, a presença do Estado na economia, especialmente a partir da Revolução de 1930. Curiosamente, Bolsonaro teve uma breve passagem pelo Exército, 15 anos, e passou 30 na política. Portanto, chamá-lo de militar estrito sensu é um certo exagero. Mas ele faz questão sempre de fazer referência à vida militar, ao estudo, tal. Mas o que ele não tem no seu governo nenhuma visão de mundo porque ele tenha aprendido que tenha ficado lá do Exército. Por exemplo, a questão da presença do Estado na economia, elemento motor da economia brasileira desde 1930, os anos dourados da economia brasileira, 30 a 1980, teve o Estado como elemento propulsor do desenvolvimento econômico. Quando o Estado entrou em crise a economia brasileira. Por outro lado, o nacionalismo e a defesa das riquezas nacionais é uma das marcas da ação do Exército, especialmente a partir de 1930. E o Bolsonaro, no seu governo, faz justamente o inverso, né? Não só no ponto 1, ele se contrapõe ao estatismo com o privatismo entreguista, como no campo do nacionalismo, ele abre o Brasil aos Estados Unidos, entregando com a maior tranquilidade. Vide, por exemplo, que ele disse que quer o filho o Dudu Surfistinha em Washington como embaixador brasileiro para atrair empresas americanas para explorar a mineração na Amazônia em reservas indígenas. Ou seja, ele está entregando o subsolo brasileiro ao imperialismo norte-americano, batendo de frente com a concepção nacionalista do Exército. Por isso que eu digo que ele não pode ser chamado de ex-capitão, sequer capitão. Inclusive saiu com desonra do Exército, é bom lembrar, primeiro pela prisão por indisciplina em 1986, depois pelos atentados terroristas que estava organizando em 1987. Ele saiu em 1988. Sendo assim, não dá para entender como é que alguém que passou pelos bancos escolares das escolas militares não tem aprendido o mínimo do que é o espírito nacional, a defesa do interesse nacional, a defesa da nossa soberania.